E aí, gente boa, tudo bem? Eu quero com esse vídeo explicar uma coisa simples para vocês. Eu gravo as aulas por uma questão de lógica e de segurança. Eu gravo essas aulas um pouco antes, alguns dias antes de eu postar a aula para vocês. Uma questão simples. Pode dar errado, pode não dar, pode parecer fácil, mas gravar essas aulas dá um certo trabalho. E por isso mesmo que eu quero explicar. Essa semana que passou, com a pandemia, com os decretos da prefeitura, existiram alguns feriados. E esses feriados ficaram exatamente nos dias em que eu iria mandar algumas aulas para vocês. O que eu quero explicar? Esse vídeo é para isso. A aula já estava pronta, a aula já estava gravada. Como eu falei para você, que dá um certo trabalho fazer a aula, e até porque o que eu falo, dificilmente eu vou repetir no que eu já falei na outra aula. Então, eu vou mandar essa mesma aula para você. E você que é uma pessoa muito inteligente vai reparar que a data está errada. Mas isso não é o mais importante. Algum comentário que eu vou fazer também pode ser referente à semana do dia do feriado. Tudo bem? Mas prestem atenção na aula. A data, o comentário, não é o mais importante nesse momento. O importante é o conteúdo. E o conteúdo não muda. Vai estar tudo certo. Vou falar a mesma coisa. Tem dúvida? Você vai me perguntar sobre aquele conteúdo. Então, vai parecer que eu postei errado, mas não é isso. Por isso que eu estou fazendo esse videozinho antes, tá? O conteúdo é o que importa. Vou falar uma frase que eu sempre falo. O importante é o que importa. Boa aula! Tava esperando eu falar, né? E aí, gente boa, tudo bem? Voltamos, ó. Mesmo dia, hein? É a continuação da nossa primeira aula. Parte 2 agora, dá pra ver aí, ó. Parte 2, estamos falando de força ainda. Lembra que eu falei pra você? Vai seguindo pelo livro, hein? Página 146, ó. 146 é a parte das forças particulares. Aí você vai falar, você pulou as leis de Newton. Não pulei, não. As leis de Newton, como é um pouquinho mais complexo, vai ficar para a próxima aula, tá? Próxima aula, na outra semana, aí eu falo direitinho. Nós estamos na quinta. Terça-feira eu entro falando das leis de Newton para você continuar seguindo aí pelo seu livro. Eu não pulei não, tá? Eu vou falar depois ela. É que essa aqui é um pouco mais simples. Tá vendo o desenho aqui de novo? É que eu escutei você chorando aí que você não tinha entendido. Não precisa chorar não. Eu escutei já. Eu vou fazer de novo aqui para você. E qualquer dúvida já sabe, você vai me perguntar. Antes de ver essa parte nova, tá? Vamos lembrar dessa aqui de novo? Quando eu tenho força na mesma direção e no mesmo sentido, junta, soma. Quando eu tenho força na mesma direção, mas em sentidos opostos, subtrai. É fácil pensar. Se nós estamos empurrando tudo para o mesmo lado, várias forças para o mesmo lado, é como se fossem juntando todas as forças. Mais fácil de empurrar. Agora, se eu estiver fazendo força para cá e você fazendo força para lá, vai um anulando a força do outro. Por isso que vai cortando, vai diminuindo a força. No final é capaz de a gente não sair nem do lugar. Se eu aplicar exatamente a mesma força puxando para mim e você para você, uma vai anular a outra, vai ficar força zero. Força zero, ninguém sai do lugar. Então tudo bem? Mesma direção, mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos opostos, subtrai. E essa aqui, hein? Cada uma com uma direção, horizontal e vertical. Olha lá que é fácil. Eu vou ficar fora, mas depois eu venho para cá e explico. Primeiro eu prolongo as retas. Prolonguei a reta. Tudo bem? Depois eu faço uma reta paralela com a força. Paralela com essa. Paralela com essa agora. Tranquilinho? Então, ó. Virou um retângulo. Só prolonguei essas retas para elas se unirem, fiz paralelas das outras. Agora eu vou juntar aonde as retas se cruzarem. Vou tentar fazer reto aqui. Quase ficou bom. Aí se eu prestar atenção, eu vejo um triângulo aqui e um triângulo aqui. Não era um retângulo? O retângulo tem os dois triângulos e o mais legal é que o triângulo é um triângulo reto.
com um ângulo de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus, essa linha que se formou, que é oposta ao ângulo, é a hipotenusa. Só que como nós estamos falando em força, F1, F2, aqui vai ser a FR, que é a força para onde o corpo irá. Lembra? Eu falei, mas vamos lembrar de novo. Esquece os desenhos. Se eu só tivesse essa força, o corpo iria subir. Se eu só tivesse essa força do lado, o corpo iria só nesse sentido horizontal. Quando eu tenho as duas, o corpo não vai nem totalmente subir, nem só para lá. Ele vai nessa direção. Então eu tenho uma força resultante. O que pode complicar um pouquinho é essa hora. Se são retas paralelas, o mesmo tamanho que eu tenho aqui. Então o mesmo valor que eu tenho aqui. Então se aqui é F1, aqui também é. Vamos pôr número? Eu pedi para você fazer, não sei se você fez, talvez por isso que você acha difícil. Vamos pôr os números bem facinho, facinho mesmo. Ó, vou falar que a F2, 2 newtons. E a F1, 2 newtons também. A FR eu vou descobrir. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Vou substituir os números. FR ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quer que faça a calculadora? Ó, Gisele, ó, lembra? Quer que faça a calculadora? Não? Vamos fazer direto? Isso é fácil, né? Quanto é 2 ao quadrado? 4. É ou não é? 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. 4. Tudo bem? FR é igual. Quanto é 4 mais 4? 8. E agora eu tenho que fazer a raiz. Talvez você não consiga ver porque tem uma mesa aqui, ó. Para eu fazer a raiz, ó, eu vou pular essa parte. Eu vou tirar o 2 daqui e pôr direto a raiz. Aí é a mesma coisa, então é só continuando para você ver. Não dá direto um número. Posso deixar assim? Pode, também fica certo. Raiz de 8 newtons. Posso usar a calculadora e fazer raiz de 8? 8, raiz quadrada, 2,8. Pode. Aí, em vez de deixar a raiz de 8, você faz a raiz quadrada. Tem o botãozinho aqui que faz 2,8 newtons. Fácil, não é? É fácil, sim. A mesinha está atrapalhando? Vai me ouvindo aí. Mas dá para ver direitinho, tá? Deixa eu dar uma paradinha só para mexer na mesinha, então. É rapidinho. Pronto, aí, ó. Estamos de volta. Só estava pondo a mesinha melhor aqui para você poder enxergar. Olha lá, parou aqui, então. Esse 2zinho que estava aqui, ele é a raiz para eu fazer. Tá? Fácil, mas qualquer dúvida já sabe. Pode parecer difícil, porque está envolvendo uma construção geométrica. Mas não é não, tal, é simples até. E você sabe bem desenho geométrico, tenho certeza. Vamos ver agora as forças particulares. Essa aqui é a parte que você vai seguir pelo livro. Você vai ler, eu não vou ficar lendo não. Você vai ler, que você está grandinho já. Quando eu falo em forças particulares, eu tenho 3 que são as principais que ocorrem aqui no nosso planeta. A força peso, a força normal e a força de atrito. Força peso, talvez seja até a mais fácil de pensar. O peso é uma força. E essa força depende de 2 coisas. Da massa de um corpo, que é a quantidade de matéria que ele tem, e da gravidade. Aqui no planeta Terra, nós temos uma força, que é a força de gravidade, que prende os corpos na crosta. Tá? Tem uma força, uma atração, que é a força de gravidade para a gente aqui em São Paulo. Para ficar aqui é 9,8 devido à altitude. Para ficar fácil, a gente coloca 10. Se você estiver fazendo uma prova muito técnica, com um número que foi dado pela prova, gravidade 9,8, aí você tem que pôr 9,8. Mas se você for fazer um cálculo de gravidade, você pode colocar sempre assim, gravidade igual a 10, como é a aceleração, metros por segundo ao quadrado. 10. Agora, se estiver falando, não, a gravidade é tanto, aí você segue o número. Existe uma formulinha que depois você vai passar lá para o formulário. O peso é igual a massa
vezes a gravidade. O peso, esse P é o peso. Então você sabe, eu não vou fazer aqui não, porque você sabe fazer. Ó. Você vai fazer essa formulinha, vai pôr lá no formulário e vai falar o que significa cada letrinha. P é o peso, M a massa, G a aceleração da gravidade. Para a gente fazer uma continha simples, eu colocaria a massa de um corpo vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Encontro a força-peso no planeta. Essa canetinha, se eu soltar ela aqui, ela cai aqui na mesa, porque tem a força da gravidade, ela tem a massa, a força da gravidade vezes a massa, faz o peso da canetinha chegar até aqui. Fácil, peso. Você vai olhar no livro, você vai ver que está explicando direitinho isso também. Eu quero que você leia lá. Qualquer dúvida. A força normal, quando eu coloco um objeto, olha quem eu vou pegar, o apagador. Quando eu coloco um objeto sobre uma superfície, por isso que eu pus essa mesinha aqui, ó. E ele está fazendo uma força para baixo, que é a força-peso, que a gente acabou de ver. Existe uma força da gravidade, existe a massa desse apagador, ele está fazendo uma força para baixo. Mas essa mesinha está aguentando ele. Então essa força contrária que está aguentando ele é a força normal. Quando você senta numa cadeira e a cadeira aguenta seu peso, não vai pegar a cadeira muito pequenininha lá, vai sentar, vai cair. Se você sentou e a cadeira está aguentando o seu peso, você está aplicando uma força sobre a cadeira, seu peso. E a cadeira está aplicando uma força em você, a força normal. Todo objeto apoiado sobre outro, ele aplica uma força e o objeto, a mesa onde ele está apoiado, aplica uma força contrária. Está explicando direitinho lá também. Vai lá olhar, né? E essa outra força, que é a que a gente conhece bastante, é a força de atrito. A força de atrito ocorre quando eu tenho duas superfícies e eu vou fazer um movimento entre elas. Se eu colocar o apagador só aqui, em relação à mesa, ele está em repouso. Como ele está em repouso, se nenhuma força for aplicada sobre ele, ele não vai sair do lugar. Agora, se eu aplicar uma força sobre ele, ele vai começar um movimento. Agora pensa, eu estou aplicando uma força sobre ele, mas como ele está raspando, ainda mais porque ela tem essa superfície que é áspera, como ele está raspando na mesa, é como se ele estivesse se segurando na mesa. Então ele está fazendo uma força contrária à minha mão. Essa força é a força de atrito. Vou virar ele ao contrário, vou ficar quieto para você escutar o barulho. Ó, repouso. Esse barulhinho que ele fez é o atrito, é a força contrária a esse movimento, a esse deslizamento. Se aqui fosse muito liso e aqui também fosse muito liso, o atrito seria menor. Ia ter atrito? Ia, só não tem atrito no vácuo. Aqui no planeta Terra sempre tem. Só que ia ser um atrito bem menor. Quando criaram as rodinhas, se eu colocasse rodinhas aqui embaixo, ela iria girar, ia ter atrito também, só que ela iria diminuir o atrito, por isso que é mais fácil deslocar alguma coisa sobre rodas. Quando você fica correndo de meia aí na sua casa, quando você corre no piso, como ele é liso e sua meia também é, você escorrega, porque diminui o atrito. Se você corre no tapete, no carpete, de meia, aumenta o atrito, fica mais difícil. Mas também, pensando no peso e pensando no atrito, o atrito depende um pouco do peso. Se for um objeto muito pesado, o atrito é maior. Um objeto mais leve, o atrito é menor. A superfície também influencia. Mas quer ver uma coisa? Pensando na nossa classe, tem o Super Saiyajin, Rafael, treina, ele é forte. Aí eu também estou treinando, estou em casa, estou treinando. Olha aqui, ó. Olha meu peso. Olha aqui, ó. Difícil segurar esse peso. Por que eu peguei esse peso? Viu que ele fez até força na hora que ele bateu. Se eu aplicar uma força sobre ele, como ele tem mais peso, ele também vai ter mais atrito. Escuta o barulho. Viu? O peso pode, se fosse muito mais pesado, eu ia aplicar uma força, como ia ter a força contrária dele também, eu ia ter que aplicar uma força muito maior e talvez nem conseguisse tirar ele do lugar. Fácil então, vamos lembrar rapidinho? Força-peso é a massa
vezes a gravidade do planeta. Se eu trocar de lugar, aqui no planeta Terra, 10. Vou para a Lua, que é 6 vezes menos. Minha massa é a mesma, só que lá a gravidade é menor, então diminui meu peso também. Por isso que quando você vê filme dos astronautas lá na Lua, parece que eles estão mó levinho, dando aqueles saltinhos. Apesar de todo aquele equipamento que ele está usando, como a gravidade é menor, na hora de multiplicar, o peso também fica menor. No espaço, que não tem gravidade nenhuma, aqui é 0, aqui fica 0. Força normal, quando um corpo está apoiado sobre uma superfície e a superfície consegue sustentar esse corpo, a força que o corpo está fazendo está recebendo uma força contrária de equilíbrio entre as duas. Uma força normal, quando equilibra. Se ele afundasse e quebrasse tudo, não ia ter a força normal equilibrando. E a força de atrito, quando eu tenho um deslizamento entre superfícies, sempre vai ter uma força contrária se os corpos estiverem em contato, tá? Em contato superfície com superfície. Se não tiver contato, não vai ter o atrito. Vai ter o atrito com o ar. É o que eu falei, aqui no planeta Terra sempre vai ter um atrito. Sempre. De eu andar daqui até ali, eu estou fazendo atrito no chão, com o meu pé, e também estou fazendo um atrito com uma camada de ar que está aqui na minha frente. É que como o ar é fácil, as moléculas abrem fácil, o atrito diminui. Mas todo o movimento aqui tem o atrito por causa da atmosfera, por causa da gravidade, por causa de vários fatores. Tudo bem? Fácil então, né? Olha quanta coisa para pôr na mesa. O peso, a caneta, o apagador, vou pôr o livro também. Tá? Tudo isso aqui em cima, ó, aplicando uma força sobre a mesinha está aguentando. Vou pôr a Gisele. Aí. Todo mundo aguentando. A força normal tá boa. Vou pôr uma caneta. Tudo bem? Então, peguem o livro, aproveitem. Lembrando, eu não pulei as leis de Newton. Para semana que vem, próxima aula. Quinta-feira já, hein? Voltando a falar. Estamos indo muito bem. Vai fazendo sua parte aí, eu vou fazendo a minha aqui. Fim de semana está chegando, aproveita, descansa, continua se cuidando, continua se cuidando. Logo, logo tudo isso está passando já. Tá ruim, mas está melhorando. Logo, logo a gente já está voltando, não sei ainda quando, mas logo, logo a gente já vai estar voltando, aí a gente começa a conversar melhor. Por enquanto, aproveitem, bom fim de semana, descansem, bebe água.